Boa noite. Hoje é a nossa 7ª mensagem na carta de Tiago. E antes de entrar no trecho de hoje, eu queria rapidamente lembrá-los do que nós vimos na semana passada. E basicamente nós vimos o proceder de Deus, ou o proceder de alguém que entendeu o significado de aceitar humildemente a palavra implantada em nós, como Tiago fala no versículo 21 do capítulo 1. E de forma bem resumida, esse proceder tem a ver com a prática do Evangelho. Aceitar humildemente a palavra em nós é viver o Evangelho. E que Tiago continua dizendo que tem poder para nos salvar e que de fato salvou a todos nós que já cremos em Jesus Cristo, que já confiou nele como seu único e suficiente Salvador. Sobre o trecho da semana passada, o teólogo Warren Wiersbe, ele disse: pessoas imaturas falam sobre suas crenças, mas as pessoas maduras, ou a pessoa madura, vive sua fé. Ouvir a palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus nunca pode substituir o cumprimento da palavra de Deus. Então, novamente, não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, nós devemos praticá-la, porque sem isso, nós corremos o grave risco de esquecê-la e, consequentemente, de vivermos muito aquém da proposta de Deus. Tiago disse: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, a nossa felicidade depende da nossa atitude para com a palavra de Deus. Observa, persevera, não se esquece, pratica. Mesmo porque a prática da nossa fé depende do nosso aprendizado a respeito de Deus, depende do quanto nós conhecemos a Bíblia. Muitas vezes nós damos ênfase na prática do que conhecemos. E isso está correto. Porém, muitas vezes a ênfase na prática é acompanhada de um desdém com o aprendizado da palavra de Deus. Quem aqui já ouviu alguma coisa como: o importante não é saber, o importante é fazer, é praticar. Como se fosse possível praticar corretamente sem conhecimento. Eu já joguei um esporte chamado chuckball. Quem aqui conhece esse esporte, levanta a sua mão. Depois que você levantar, eu vou pedir para você descrever o esporte. Eu já imaginava, mas... Então imagina que eu chegasse aqui hoje para vocês, entregasse uma bola de handball, porque é com essa bola que se joga chuckball, e dissesse para vocês: arrumem tudo que agora nós vamos jogar chuckball. Sem o conhecimento do esporte, vocês não teriam a mínima chance de acertar como jogá-lo. Sem ouvirmos a palavra de Deus, nós não temos a mínima chance de saber como devemos proceder. Então, o que foi destacado na semana passada é que ouvir a palavra de Deus não é suficiente, se é que nós somos servos de Deus. Um servo, ele aprende a verdade e aplica a verdade na sua vida. E o trecho que nós temos para estudar hoje é bastante claro. A fé cristã é incompatível com a discriminação. Eu quero ler esse texto, esse trecho junto com vocês e depois disso orar. Se você trouxe sua Bíblia, está lá em Tiago, capítulo 2, dos versículos 1 a 13. E hoje, geralmente eu não tenho feito isso, mas hoje eu coloquei nos slides. Então também, se você quiser acompanhar, eu tenho nos slides na nova versão internacional. Então, capítulo 2 de Tiago, versículos de 1 a 13. Começa assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre o homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor,
Mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado, onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que vocês, ou sobre vocês, foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, eu acho que é a mesma coisa, né? Sim. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, olhando para a Tua palavra, aprendendo dela. E de fato, Pai, como já vimos na semana passada e como tem sido o teor magno da carta de Tiago, de que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes, de que a gente aprenda, Pai, do Senhor e coloque em nossas vidas, apliquemos nas nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, para que nós, Pai, nessa dedicação que devemos ter com a Tua palavra, experimentemos a felicidade que o Senhor propõe para nós. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Então Tiago, como temos visto, ele é bem direto. E essa passagem, ela é tão direta quanto o próprio escritor. Não cabe ao crente em Cristo ser parcial, fazer diferença entre as pessoas por causa do status social deles ou delas, por exemplo. E Tiago, ele ilustra o seu ponto com o que parece ser uma suposição. Eu vou ler de novo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. A palavra reunião aqui é a palavra grega que literalmente nós poderíamos traduzir por sinagoga. E, por exemplo, na versão Almeida atualizada, nós lemos, se entrar na sinagoga de vocês, e o texto continua. Notem então que o cenário do exemplo de Tiago, o cenário que ele está dando para a gente como essa suposição, não é o trabalho, não é no lugar do trabalho dos seus leitores, também não é o clube, não é o estádio de futebol, não é a classe lá na escola ou na faculdade. O ambiente era de uma igreja. Ali estavam reunidos os crentes em Jesus Cristo. E nesse ambiente, Tiago segue com a suposição entre um homem rico, um visitante rico. E hoje nós falamos da riqueza de alguém, geralmente olhando para as roupas da pessoa, pelo carro da pessoa, pela casa da pessoa. Naquele tempo, era pela quantidade de anéis. E além de entrar essa pessoa rica, o texto diz que entra uma pessoa pobre, um homem pobre com roupas velhas e sujas. Tiago, então, ele faz uma pergunta retórica. Se você está oferecendo um lugar melhor para o visitante rico, você já não está discriminando? Você já não está julgando com critérios errados? E critérios errados é como termina o versículo 4 na Nova Versão Internacional, mas ela é uma forma mais branda de dizer o que realmente está escrito ali. A versão revista atualizada, por exemplo, ela diz, não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos, ou numa outra versão, mal pensamentos, na Almeida Corrigida. A questão não é somente usar critérios errados, mas que esses critérios já são resultado de motivos errados. O rico, porque ele se veste dessa forma, porque ele tem enfeites bonitos, eu vou colocar ele bem aqui, na área VIP da nossa igreja. O pobre,
Ah, esse nem sentado em cadeira ou banquinho ele vai ficar. Ah, pode ficar no chão, a roupa dele já está suja mesmo. Pense por alguns segundos. Vocês acham que isso realmente existe dentro das igrejas? Vocês acham que as pessoas ricas são mais bajuladas? Vocês realmente acham que as pessoas pobres são menosprezadas? Estou vendo vários de vocês. A verdade é que se os irmãos e as irmãs que constituem a igreja local não tiverem uma mentalidade bíblica sobre o assunto, seguramente haverá bajulação e menosprezo em razão da riqueza ou pobreza de alguém. E para que nós, da Igreja Fonte, ou qualquer outro cristão que seja, sejamos irrepreensíveis nesse assunto, nós precisamos nos atentar aqui, nesse texto, às 3 razões que Tiago apresenta sobre favoritismo para com os ricos e discriminação para com os pobres. Porque essas coisas, diz Tiago, são perversidade, isso é maldade. E a primeira razão é essa: favorecer os ricos está em contradição com a avaliação do próprio Deus que honra os pobres. Depois de ilustrar a questão que Tiago quer apontar e também corrigir, ele começa a explicar o porquê da parcialidade ser errado. E ele começa mostrando que tratar o rico com favoritismo e o pobre com desdém e também menosprezo, vai contra a atitude soberana do nosso Deus. Vejam só. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé? Deus é Deus e Ele faz como quer. E no seu exercício soberano, Ele escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé. Não há como negar nesse texto que Tiago está falando de pessoas materialmente pobres. Gente com pouco recurso financeiro. Olha como ele começa o versículo 6, e na verdade é esse finalzinho, a última linha do slide. Vocês têm desprezado o pobre. A ilustração que ele fez retrata isso para a gente. Agora, por outro lado, eu acredito ser difícil negar uma nuance que existe nessa expressão, pobre aos olhos do mundo. E nós sabemos pelas Escrituras e pela nossa própria experiência que nem todas as pessoas materialmente pobres são ricas em fé ou amam a Deus. Nós sabemos também que existem pessoas materialmente ricas que possuem fé em Cristo e um claro amor por Deus. Sendo assim, que pobre é esse que Tiago está falando? Quem é esse pobre aos olhos do mundo? Sem desconsiderar o aspecto financeiro, porque ele é absolutamente claro no contexto, eu gosto de pensar que existe uma ideia semelhante a que Jesus disse em Lucas 6:20 e Mateus 5:3. No primeiro caso, diz: bem-aventurado vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Em Mateus é dito: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu também creio que Paulo considerou esse assunto quando ele escreve aos Coríntios. No capítulo 1 da primeira carta, versículo 26, ele diz: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. E a razão, Paulo vai dizer, se a gente continuasse o texto, era porque Deus queria envergonhar os sábios desse mundo, para que ninguém pudesse se vangloriar diante de Deus, chegar lá e falar: ó, eu sei mais. Em outras palavras, Tiago, ele está sim falando de pessoas materialmente pobres, mas também ele acrescenta uma nuance espiritual. Mesmo porque esses pobres aos olhos do mundo são os que, diz o texto, amam a Deus e que herdarão o reino.
Existe uma conexão entre as características desse pobre que Tiago fala e o plano redentor de Deus. Agora, nas palavras de um outro teólogo, Kurt Richardson, ele diz: por causa da decisão de Deus, os pobres são os principais candidatos para se juntarem à companhia daqueles que amam a Deus, e eles herdarão os tesouros do reino que não perecem. Portanto, meus irmãos, a primeira razão para olharmos qualquer atitude parcial como perversa, privilegiando ricos e menosprezando os pobres, tem a ver com a atitude do nosso Deus. Não devemos fazer nada que seja contrário à decisão dele, ao agir dele. E na sua soberania, ele escolheu os que são pobres aos olhos deste mundo para serem ricos em fé. E o texto diz: e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Tratá-los como alguém de segunda ou terceira classe, isso é pecado. A segunda razão apresentada por Tiago para não haver parcialidade entre os cristãos é que não faz sentido favorecer os ricos opressores e desprezar os pobres herdeiros do reino. Os versículos 6, parte final, e o versículo 7 diz: não são os ricos que oprimem vocês? Não são os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? No contexto judaico da época em que a carta de Tiago foi escrita, os judeus ricos, eles oprimiam os judeus cristãos, processando eles sobre qualquer pretexto. E esses judeus ricos, eles eram influentes nos tribunais, eles eram gananciosos, e o que eles queriam? Ficar ainda mais ricos à custa desses cristãos, judeus cristãos que eram pobres, que não tinham essa influência. E o argumento de Tiago, ele é feito aqui com 3 perguntas paralelas, e que a gente espera qual resposta? Sim, para todas elas. Não são os ricos que oprimem vocês? Sim. Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Sim. Não são eles que difamam um bom nome sobre o que sobre vocês foi invocado? Sim. O argumento é que a atitude desses bajuladores era ilógica. Não fazia sentido algum favorecer esses ricos. E por que eu digo esses ricos? Porque o texto qualifica quem eram esses ricos. Não eram todos os ricos que faziam isso, eram aqueles que arrastavam o povo de Deus para os tribunais, eram aqueles que difamavam o nome de Cristo. Pensem comigo, porque ainda agimos diversas vezes com pecado, o natural aqui seria tratar esses ricos sem gentileza alguma, mas nem é isso que Tiago está querendo dizer aqui, porque gentil, nós precisamos ser com todos, até mesmo com os nossos inimigos. Tiago está dizendo, eles são uma grande razão para tanta dor de cabeça que vocês têm, mas mesmo assim vocês tratam eles com privilégios, como favoritos. Aliás, eles não somente oprimem vocês, como são eles que blasfemam contra Deus. Não faz sentido que vocês tratem eles assim. E por outro lado, menosprezam aqueles que herdarão o reino de Deus com vocês, aqueles que amam ao Senhor como vocês, porque como vocês, eles creram em Cristo. Eu pergunto, como é que nós, aqui, recebemos os nossos visitantes? E eu aqui não estou me referindo somente ao serviço que a nossa equipe de recepção faz, que aliás, é mais importante do que muitas vezes pensamos. Não sei se vocês sabem, mas vão ficar sabendo agora,
que grande parte das pessoas que decidem participar, ficar numa igreja, ela toma a sua decisão baseada em como ela foi recebida na igreja. Acreditem, louvor não é o número 1 e muito menos a pregação, mas como elas foram acolhidas. Saibam, meus queridos, que o evangelho que nos salvou não é somente mostrado e anunciado nesse momento agora de pregação. Na vida do cristão, o evangelho não começa a ser apresentado quando o louvor inicia, quando a mensagem bíblica é pregada. De fato, o evangelho na vida do cristão deve ser uma constante demonstração do amor de Deus, desde o dia que ele se converteu, desde o dia que ele nasceu de novo, quando ele reconheceu os seus pecados e ele creu em Cristo como única pessoa que poderia lhe dar a salvação. Porque conhecemos as boas novas, cada pessoa que nos visita deveria ser recebida com o devido respeito e a devida honra que eles têm. Não é pelo carro que tem, não é pela roupa que veste, não é porque é um homem ou é uma mulher, ou é uma criança, ou é um adulto, um idoso. Não é por ser alto, baixo, gordo ou magro. Não é por ser branco, negro, vermelho, amarelo. Não é porque é do Sudeste ou do Nordeste. A honra que cada ser humano desse mundo tem, não vem do que ele tem ou faz, mas do que ele foi feito. Cada ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, cada ser humano é uma representação do nosso Criador. E, portanto, cada ser humano deve ser tratado com a mais alta honra. E nada menos que a mais alta honra. No preparo dessa mensagem, eu vi diversos vídeos chamados de experiência social ou teste social. E eu queria compartilhar um deles com vocês, na expectativa de que o som ali vai funcionar. Ele vai funcionar. Levantar? Hã? Dá pra levantar? Dá. E bora. Ai, obrigado, viu? À vontade. Obrigado mesmo, meu cara. Ai. Oi? Tá passando mal? Se eu tô passando mal? Não tô não, tive um pequeno susto. Obrigado, viu, pela preocupação, viu? Porque às vezes a gente passa, dá um ponto certo É verdade. e a gente cai, né? Obrigado. É só isso mesmo, né? Só isso mesmo. Ai, meu irmão. Nossa. Ai, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Ai, meu irmão, obrigado, viu? Tenha uma boa tarde aí. Tchau, tchau pra vocês. Obrigado. Ai. Até quem vê de longe pergunta se eu tô bem. Incrível, velho.
Quem ajuda o cara fica só olhando aí, o cara cai, quem ajuda o cara, ó. Oi? Mais ou menos. Nossa, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Boa tarde. Ai. Experiência como verdadeira. Como você se sente ao ver isso? É possível que alguma vez na sua vida você tenha sido o personagem que deixou de ser gentil, hospitaleiro ou generoso em razão de como alguém se vestia? Será que alguma vez você menosprezou o pobre para bajular o opressor? Se sim, faça como eu fiz. Peça perdão a Deus. Nós somos quem mais deveria agir com imparcialidade em todo o mundo, porque conhecemos o caráter do Criador do mundo. Ele não age com parcialidade. Ele vê muito além da roupa e das joias de uma pessoa. E a terceira razão apresentada por Tiago para não haver parcialidade entre os cristãos é que a discriminação contra os pobres viola o mandamento de amar o próximo segundo a lei de Deus. Lembrando, a primeira razão que nós vimos para não agirmos com parcialidade tem a ver com como Deus soberanamente decidiu agir com os mais pobres. Tratar os pobres com desdém contraria a vontade e o agir de Deus. E a segunda razão é que é ilógico bajular o opressor, não faz sentido. E a terceira razão é que existe um mandamento para amar o próximo. Se você obedece à lei que está na Escritura, que expressa o caráter de Deus, então você está correto. Agora, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado. Eu disse pecado, porque não é uma questão meramente de educação. Não é uma questão somente de elegância, de etiqueta, de ética, de respeito. Quando nós cristãos tratamos alguém como favorito, porque ele tem isso, porque ele faz aquilo, e com isso nós desprezamos outra pessoa, nós cometemos pecado. E por causa disso, diz Tiago, nós somos condenados pela lei de Deus como transgressores. E tenho certeza, não é assim que o mundo enxerga, não é assim que o mundo opera. Em 2005, eu trabalhei no que é hoje eu olhei essa estatística hoje, a 59ª maior empresa do mundo. Eu trabalhei na IBM. E apesar de não serem benquistos, eu vi a existência dos bajuladores. Eu vi aqueles que passam por cima de qualquer um para ter uma promoção. E vocês acham que eles viam isso como antiético? E é claro, se eles não veem isso como antiético, muito menos como pecado. Olha a didática de Tiago no texto. Quem obedece à lei real está agindo corretamente. Mas quem trata os outros com favoritismo comete pecado. E percebam, não é qualquer pecado. Amar o próximo como a si mesmo, ele está na base da vida cristã. Porque segundo Jesus, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam em amar a Deus e amar o próximo. Inclusive, foi por isso que Tiago escreveu
Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Esse é um dos versículos preferidos que eu tenho quando eu quero apresentar as boas novas de Cristo para alguém que ainda não entendeu ou não creu que é pecador e precisa de um Salvador. Esse versículo ele mostra com clareza que um pecado, ele é suficiente para nos tornar culpados perante Deus. Um pecado é tudo que precisamos para colocar uma barreira entre nós e Deus, cuja altura é insuperável. Porque somos pecadores, não conseguimos superar essa barreira de jeito algum, esse abismo. Mas Jesus consegue. Aliás, Ele já conseguiu. E Ele nos convida a fazer parte da vitória que Ele conquistou. Basta ter fé nele. Na nossa cultura, alguns pecados são aceitáveis e outros até encorajados. Mentir é normal. Burlar os impostos é normal. Falar palavrão é normal. Beber até cair é normal. Se masturbar é encorajado. Ter relações sexuais antes do casamento é encorajado. E até trair o cônjuge é encorajado. Não importa se o seu pecado é mentira, se é a fornicação, o adultério ou o assassinato. Basta um pecado, seja ele qual for. Seja ele qual for, perante o legislador, que é o próprio Deus. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Foi Deus quem disse, não adulterarás. Foi Ele quem disse, não matarás. Foi Ele quem disse, não mentirás. Foi Ele quem disse que devemos honrar os nossos pais. Se alguma vez em nossas vidas nós cometemos qualquer pecado, seja ele aceitável, seja ele encorajado ou até rejeitado pela nossa cultura, não importa. Se for pecado, entenda, você se tornou um transgressor da lei de Deus. E a Bíblia diz que o destino dos pecadores, dos transgressores dessa lei, é o inferno. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Alguém que interfira no nosso destino enquanto pecadores. E o único capaz de fazer isso com eficiência é Jesus Cristo de Nazaré. Ele que obedeceu toda a lei, Ele que morreu no nosso lugar para pegar a culpa do nosso pecado. Concluindo aqui com vocês, esses versículos finais 10 e 11 que vimos agora, eles são como que um parênteses no discurso de Tiago. Os versículos 12 e 13, que nós veremos agora, eles servem como uma conclusão do ponto principal feito por Tiago, que está nos versículos 8 e 9, que a parcialidade é um pecado contra o mandamento de amar o próximo. Mandamento esse que é fundamental no viver cristão. E esse mandamento é tão importante que serve como padrão pelo qual as nossas palavras ou as palavras dos crentes e ações dos crentes, elas serão julgadas. Vejam, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Aquilo que falamos e aquilo que fazemos será julgado. Nós sabemos que os crentes em Cristo não serão julgados pelos seus pecados, isso Jesus já cuidou, mas eles serão julgados pelas suas obras, não para que ele seja condenado. E a base do julgamento não será uma lei escravizadora, mas uma lei que proporciona liberdade. E a lei que proporciona liberdade é a palavra que foi implantada em cada um de nós, ou seja, o próprio Evangelho. Nós vimos isso em Tiago 1, 25. Eu li no começo do nosso tempo aqui e falo de novo para vocês. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer.
À medida que falamos e agimos conforme essa palavra implantada em nós, nós curtimos essa liberdade de sermos quem nós somos em Cristo. Quando nós falamos e agimos com imparcialidade, sem favoritismo, nós demonstramos amor ao próximo. E, portanto, agimos de acordo com a nossa nova natureza, capaz de ser misericordioso, como Deus é misericordioso. Uma misericórdia que seguramente triunfa sobre o juízo, que é como Deus agiu conosco. Nós merecíamos a condenação eterna, mas mesmo assim, Ele foi misericordioso e nos salvou. Se somos crentes em Cristo, nós somos capazes, Ele em nós, de sermos imparciais. E quando somos imparciais, nós mostramos às pessoas o verdadeiro caráter do Deus que nós cremos. E mesmo porque, meus queridos, não há como separar como o nosso relacionamento com as pessoas do nosso relacionamento com Deus. O que transparece disso? Um aponta para o outro. João, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E pensando em tudo isso que nós vimos hoje, eu queria encerrar em menos de 2 minutos, dando algumas sugestões práticas que me vêm à mente em decorrência da leitura e estudo desse trecho. O primeiro dessas sugestões é que, quando acabar o culto, olhe ao redor de você aqui. Veja se há alguém que você ainda não conhece. E invista 3, 4, 5 minutos para conversar com essa pessoa, para conhecê-la melhor. Enquanto cristãos, nós precisamos demonstrar esse amor que conhecemos de Cristo. Um amor acolhedor, um amor que recebe, um amor que transparece. Uma outra sugestão é que você avalie se você tem tratado alguma pessoa como favorito, com favoritismo, em razão de alguma coisa que ela tem e que talvez te beneficie. Se você tem dificuldades de fazer essa avaliação, você pode pensar como é que você fala com o seu chefe. E depois pensa, como é que você fala com a pessoa que talvez limpa a sua casa. O nosso Deus, Ele não faz discriminação. E você também não deveria fazer. E por fim, há diversas passagens nas Escrituras que nos encorajam a auxiliar os necessitados. Eu diria para você, reserve parte do seu salário para essa finalidade. E se você assim preferir, a gente pode fazer isso através da igreja. Se ainda tem dificuldades com isso, a questão é, os pobres, eles têm uma perspectiva especial na visão de Deus. E nós devemos olhar para eles da mesma forma. E se eles são necessitados, eu diria mais uma vez, nós somos os primeiros que deveríamos ajudar essas pessoas. Todos eles foram criados à imagem e semelhança como nós também fomos. Cada ser humano merece a honra que Deus deu. Não porque tem alguma coisa, não porque faz alguma coisa, mas porque Deus fez alguma coisa, nos criando de uma forma tão especial, a ponto de cada um de nós aqui refletir a glória dele, refletir de alguma forma a criatividade dele, refletir aquilo que ele é. E um dia a gente vai saber melhor, chegando pertinho dele, como de fato tudo é isso, e para sempre nos alegraremos com isso. Vamos praticar a nossa fé. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos ensinar, obrigado por Tiago ter escrito de forma tão direta e clara.
E isso nos cutuca, isso nos provoca, tudo isso positivamente, Senhor. A olhar para nós mesmos, para entender as nossas atitudes e na esperança, Pai, de que o Senhor trabalhe em nossos corações. Nos ajude, Pai, a amar o próximo como nos amamos, amar o próximo como o Senhor Jesus amou. Nos ajude, Pai, a não olhar com parcialidade a uma pessoa ou outra, pelo contrário, Pai, que façamos todas elas, Pai, dignas daquilo que elas são, da honra que elas têm. Nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor a gente falha, a gente peca. Precisamos, Pai, do Senhor. Perdoe os nossos pecados. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.